sou Suelen Rocha. Nós estamos ao vivo novamente aqui na nossa live, na página do Facebook. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui. Hoje vamos conversar com o Dr. Elgio Werneck. Bom dia, doutor. Bom dia, tudo bem? Então tá jóia. Doutor, nós recebemos várias perguntas dos nossos seguidores do Facebook e eu vou fazendo elas para o senhor e à medida que a gente vai conversando, vamos batendo um papinho descontraído. Joia. Tá ok? Só acho que a gente devia antes da gente começar a responder pontualmente as perguntas que vocês porventura mandarem, fiquem à vontade para mandar, lembrar o porquê da gente ter colocado em tema o câncer de ovário. Dia 7, semana, né, doutor? Dia 8. Dia 8. Dia 8 é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Ovário. O câncer de ovário é uma das neoplasias que mais mata na mulher, é um câncer ginecológico extremamente frequente, que traz uma mortalidade muito grande, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente, por causa do avançado estado de apresentação clínica ao momento do diagnóstico. Então, aproveitando que semana que vem a gente vai estar com o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Ovário batendo na nossa porta, e a gente está tendo essa oportunidade de fazer essa interação aqui, a gente optou por dar essa oportunidade para que a gente possa falar um pouquinho sobre essa doença que assusta tanto e é tão prevalente. Então tá bom. Então vamos lá, doutor. Nós tivemos várias pessoas aqui que perguntaram pra gente sobre os sinais e sintomas. Uma, duas, três, quatro, cinco, 6 pessoas já ali perguntaram pra gente sobre isso. Doutor, o que é importante a gente analisar, ver um sinalzinho? O que é um alerta pra gente? Pra começar a pensar. Ótima pergunta e talvez essa pergunta ela seja motivada pelo outro lado da história. A gente sempre escuta falar que a gente muitas das vezes não tem sintoma e não tem manifestação clínica até fazer o diagnóstico. E que quando esse sinal ou sintoma aparece, geralmente a gente está de frente para doenças mais avançadas. Então a primeira conclusão que a gente chega é a seguinte: em estadios iniciais, em doenças com apresentação localizada, isso é, aquelas doenças que têm maior chance de cura, a gente realmente é muito pobre de sintoma. A gente não costuma ter sintomas relacionados ao câncer de ovário. Isso faz com que exista, sim, uma dificuldade de fazer um diagnóstico precoce do câncer de ovário. E daí, 3/4 dos cânceres de ovário, mundo afora, são diagnosticados em estágios mais avançados. Isso é um sinal, um dado de preocupação, porque a gente saiba que talvez um dos detalhes mais importantes na possibilidade de cura dos pacientes com câncer é o diagnóstico precoce, é oferecer tratamentos para aquelas doenças em fases mais iniciais. Se eu me defronto sempre com doenças em estádios avançados, as possibilidades curativas são muito pequenas. De uma forma geral, aquelas doenças localizadas, elas não vão ter sintomas, elas não vão ter manifestações clínicas e elas vão ser diagnosticadas através de avaliações clínicas com a sua própria ginecologista, com o seu ginecologista, ou através de algum exame que você vai fazer porventura por uma outra circunstância. Então você está pensando que tem porventura um cálculo renal e o seu ginecologista, o seu urologista, o seu cirurgião geral, o seu clínico te pede um ultrassom e você acaba achando da mesma forma uma tomografia. É o que a gente chama de incidentaloma. São incidentes que a gente acha no exame de imagem. Essa é a forma mais comum de diagnóstico em doenças localizadas. Como o câncer de ovário. Como o câncer de ovário, exatamente. Quando eu estou de frente para a doença mais avançada, que infelizmente responde por 75% de todos os casos, a gente já está de frente para manifestações clínicas mais variadas, mas aí quase sempre presentes. E elas vão estar relacionadas geralmente a desconforto abdominal, cólicas abdominais, dores abdominais inespecíficas e aumento de volume abdominal. Então, aquela mulher de meia idade para cima que começa a ter aquele desconforto abdominal e não sabe o que é, olha, acho que eu comi alguma coisa estranha, eu estou com o intestino um pouco preso, as coisas não estão muito bem, eu estou sentindo um desconforto há alguns dias, isso é um sinal de alerta muito importante. A gente tem algumas outras manifestações que são muito mais incomuns, mas se a gente pudesse resumir esse desconforto abdominal através de dor ou realmente cólica associado ao aumento de volume abdominal, são as manifestações clínicas mais comuns. Alterações de hábito intestinal podem ocorrer também, mas geralmente estão relacionadas a quadros um pouco mais avançados ainda. De tal forma que alterações abdominais em pacientes de meia idade para cima, mulheres, devem nortear uma avaliação clínica. E sempre lembrando que a gente sabe que as meninas, as mulheres, após as atividades sexuais, início de atividade sexual, elas devem estar sempre aparadas,
guiadas e orientadas pela sua própria ginecologista. Que esse segmento ele não se interrompa na fase da menopausa, porque a atividade sexual diminuiu ou por outras circunstâncias. Não rotineira, clínica de manutenção, para que a gente consiga, baseado na sua história familiar ou baseado nos seus fatores de risco, poder fazer um diagnóstico precoce dessa doença. Então tá. É importante, doutor, eu acho que salientar que como no início ela não tem sintoma, é importante a ida ao ginecologista todo ano. Exatamente. Né? Essa talvez seja a primeira conclusão que a gente deva ter aqui nesse momento. Mulheres em fase de atividade sexual, com atividade sexual presente, elas precisam não único exclusivamente pelos cuidados ginecológicos, pelos cuidados obstétricos e pelos cuidados relacionados ao colo do útero, mas a todas as outras doenças ginecológicas, ninguém melhor do que a ginecologista de acompanhamento anual, de segurança, de confiança daquela mulher para poder fazer um diagnóstico dessa doença. Ok, doutor. Vamos lá. Deixa eu passar aqui para mais. A gente recebeu algumas perguntas relacionadas a cisto, doutor. Eu vou falar elas aqui. Eu acredito que o assunto, a resposta deve ser meio parecida, então daí a gente vai pontuando. Perfeito. Então, olha lá. A Angelina Machado, ela perguntou pra gente. Tenho um cisto no ovário esquerdo, sinto dor do lado, me prende a perna ao dar passos para caminhar. E dói. Isso pode se transformar em câncer? O que devo fazer e que tipo de exames eu deveria fazer? Certo. Tá? A Sueli perguntou pra gente... Não, vamos lá. A Doraides perguntou pra gente. Estou com um cisto no ovário. Estava sangrando 2 vezes ao mês e no momento estou 15 dias constante. Esse cisto é volumoso segundo a transvaginal. Basta tratamento ou é necessário cirurgia? A Ariana também sobre cisto. Estou com um cisto no ovário e a médica diz que é pequeno e com o tempo ele costuma desaparecer sozinho. Isso realmente acontece? Como? Então vamos lá, doutor, sobre cisto. Vamos lá, uma pergunta muito comum é a relação de cisto de ovário e câncer de ovário. Então, para tranquilizar todas vocês que mandaram as perguntas e vocês que porventura têm alguém conhecido que tem o cisto ou porventura tem o cisto, fiquem tranquilos. A relação de cisto com câncer de ovário é muito baixa, ela é muito pequena. A grande parte desses cistos são cistos benignos, em alguns casos relacionados até a outras doenças, como possivelmente endometriose, dentre outras. Então, até prove o contrário, cisto não tem uma relação clara com câncer de ovário. Existem sim cistos heterogêneos com características radiológicas de possibilidade daquilo se malignizar, mas isso é uma situação de exceção, de tal forma que a sua ginecologista vai poder te orientar e baseado principalmente naqueles achados radiológicos, através da ultrassonografia, da tomografia, vai poder suspeitar mais fortemente de um câncer de ovário ou não em cima daquele cisto. Mas isso é a minoria dos casos. A grande parte dos casos, o cisto ele não vai caminhar para o câncer de ovário. Tá certo? Em relação a como tratar cisto, isso vai depender muito da etiologia, da causa desse cisto. Cada cisto merece um tratamento distinto. Vale lembrar que grande parte deles não vai nem precisar de tratamento, vai ser única e exclusivamente um acompanhamento para a gente poder ter certeza que aquele cisto é um cisto por uma dúvida relacionada ao seu cisto ou de algum ente querido, procure seu ginecologista, mas fique tranquilo que na grande parte das vezes isso não tem nenhum problema mais grave, não. O importante é sempre o cuidado, o acompanhamento. Exatamente. Né? Não pode deixar sem acompanhamento. Não pode. A gente vai relatando e vai reafirmando, mas eu acho besteira tentar reafirmar toda hora a necessidade que todo mundo já sabe e se não sabe, que fique sabendo. Seu médico tem que ser seu melhor amigo, ele tem que estar próximo de você sempre. Como a gente está falando hoje da saúde da mulher e de uma doença que comete principalmente mulheres acima dos 40 anos, que ela seja a sua amiga sempre. Que pelo menos uma vez ao ano você vai passar para trocar as ideias, para conversar, para contar suas histórias e para ser examinada e excluir qualquer possibilidade de doença. Doutor, vamos lá agora para uma pergunta um pouquinho diferente. É mais, acho que até uma curiosidade. A Sueli pergunta pra gente o seguinte. Ela tem muito sangramento. E está menstruando há 40 dias. Detalhe que ela estava tomando uma pílula anticoncepcional de uso contínuo, que a médica dela tinha orientado.
ela fez uma transvaginal para ver se estava tudo certo e não deu nada. Isso pode ser algum sinal de câncer, doutor? Nós estamos falando basicamente de câncer de ovário, e sangramento com câncer de ovário não é um sintoma, não é uma manifestação, não é um sinal clássico. Então, normalmente não vai cursar assim, e os cânceres de ovário, de uma forma geral, não vão causar sangramento. Agora, vale lembrar que quando a gente fala de tumores ginecológicos, a gente tem que lembrar dos tumores uterinos, tanto de colo de útero quanto de endométrio. E sangramento, sim, é uma manifestação clínica importante para tumores uterinos. Então, se você tem um sangramento persistente, vale a pena uma reavaliação. Vale lembrar que a grande parte dos sangramentos em mulheres com idade fértil não está relacionado ao câncer, então que isso te tranquilize. Mas uma vez que esse sangramento perdura, mesmo com alterações medicamentosas orientadas pela sua médica, vale a pena voltar para a gente poder fazer uma investigação mais clara da causa desse sangramento estar se mantendo. Doutor, vamos lá para mais uma pergunta. O Rodrigo acabou de enviar para a gente aqui. Gostaria de entender por que as mulheres que não têm filhos possuem um risco maior de desenvolver esse câncer. Ótima pergunta, Rodrigo. A gente sabe realmente que mulheres que já tiveram bastantes filhos, quanto mais filhos, maior, e quanto mais amamenta, maior a proteção ao câncer de ovário. A explicação ela não é muito certa, mas passa pelo mecanismo hormonal. Parece que aquelas mulheres que estão na fase de amamentação e gestacional têm uma alteração hormonal relacionada a esse período, e que essa alteração hormonal, de uma forma ou outra, propicia um sistema de proteção a esse tecido ovariano. De tal forma que esse estímulo hormonal aumentado nas fases em que a mulher não encontra-se grávida ou amamentando, são sim um fator de risco. Isso é, ter filhos, amamentar, protege contra o câncer de ovário. Não ter filhos, não amamentar, isso teoricamente seria um fator de risco. E a explicação passa pelas oscilações hormonais relacionadas a esse período. Entendi. Okay. Doutor, vamos lá. A Andressa Capelon fez uma pergunta para a gente aqui também. Bom dia, doutora. Bom dia. Bom dia. Existe algum exame genético que mostre a probabilidade de uma mulher desenvolver câncer de ovário, assim como já é feito com o de mama? Andressa, ótima pergunta, extremamente oportuna. E, infelizmente, muito pouco da nossa população tem acesso a essa informação e muitas das vezes também as alternativas que eu vou colocar aqui. Existe um teste, o famoso teste que a Angelina Jolie fez há 5, 6, 7 anos atrás, que mostrou que ela tinha um risco aumentado de ter o câncer de mama e por isso ela tirou as 2 mamas de forma preventiva. Ele também se aplica ao câncer de ovário. A gente sabe que a mutação daqueles genes chamados de BRCA1 e BRCA2 aumentam em até 80% de chance o risco de uma mulher desenvolver o câncer de mama e na magnitude de 50% a 60% principalmente BRCA1 e BRCA2 possuem um risco muito aumentado de desenvolver o câncer de mama e ou de ovário durante a vida. Essas interpretações elas vão ser feitas pelo seu médico, mas existe sim esse exame. Esse exame ele não é aplicado de forma universal para todas as mulheres. Não é qualquer mulher que chega no ginecologista que vai fazer esse exame. Existe uma orientação específica, orientada pelas grandes sociedades, de como fazer esse teste. E esse teste está relacionado, muitas das vezes, a mulheres que têm histórias familiares positivas de câncer de mama e ou de ovário, principalmente quando acomete mulheres na pré-menopausa e naqueles casos em que a gente tem parentes masculinos com câncer de mama. Isso mesmo, câncer de mama masculino. A gente sabe que esses quadros clínicos próximos de um indivíduo podem predizer a presença dessa mutação nessas mulheres. E essas mulheres devem ser testadas para essas mutações. Mediante essas mutações documentadas naquela mulher, o como abordar é que passa a ser o segundo problema. A gente sabe que existe um risco de 80% dessa mulher desenvolver o câncer de mama na vida dela e de 50% a 60% desenvolver o câncer de ovário. Será então que essa mulher está disposta a tirar as 2 mamas e tirar os 2 ovários de forma preventiva? Esse é um outro problema que o médico e o paciente passam na hora do resultado desse exame.
conversar, ter a certeza, ter a segurança do que fazer com esse resultado, é uma ferramenta muito importante antes de se fazer o exame. Senão a gente faz o exame, tem o sabe dos riscos e vai dormir com esses riscos todos os dias. Esse é um problema que deve ser conversado com a sua família, com seu marido, com seu parceiro, com seus pais, com seus filhos, do que porventura fazer se a gente estiver de frente para ele. Esse é um problema que eu acho que você deve colocar num ponto sequencial. Mas voltando à sua pergunta, existe sim um teste genético que pode predizer o risco de você ter um risco maior ou menor de câncer de ovário. Uma última colocação para que você não esqueça. Nem todos os cânceres de ovário derivam dessa mutação. Então não quer dizer que porque você não tem essa mutação, que você está livre do risco. Não. Não. Você pode ter também. Mas esse risco, teoricamente, ele é menor do que daqueles indivíduos que possuem essa mutação. Isso posto, converse com a sua ginecologista, converse com as pessoas próximas e os médicos familiares que vocês têm, principalmente se você se enquadra nesse grupo de risco que eu expus anteriormente. Se você já tem um parente com essas características que eu disse, ou teve câncer de mama antes dessa nossa conversa, você teoricamente tem indicação de fazer esse teste de pesquisa de mutação de BRCA1 e BRCA2. Na minha humilde opinião, como especialista, eu faça. Porque com certeza você vai ter uma documentação do seu risco e aí a gente consegue intervir antes de que você tenha o câncer e não deixar para correr atrás depois que ele se manifestar. Com certeza. Acho que tudo deve ser levado em consideração, né? Ah, sem dúvida. Se a pessoa vai ter filhos ou não, se já amamentou ou não. É uma questão muito feminina, né? Quando acontece essa situação de escolher, né, doutor? Por isso, você foi perfeita. Por isso que eu disse, converse com a sua família, converse com o seu médico, porque isso não é uma decisão muito simples. Isso não é comprar ou vender uma bota, comprar ou vender um pão. Isso é uma decisão que vai impactar na sua vida, nessa questão de manter a sua prole, de aumentar a sua prole, de libido, de relação à intimidade de um casal. Então, isso são todas questões que devem ser consideradas no momento de tomar essa decisão. Mas que esses medos não afastem a nossa busca por um diagnóstico precoce ou, muitas das vezes, por uma antecipação diagnóstica através de vários exames que a medicina hoje consegue nos propor e que a gente precisa, com cautela, com parcimônia, mas colocar em prática o que a medicina nos oferece hoje de forma mais segura. Com certeza. Então vamos lá. A gente tem uma pergunta aqui bastante interessante, doutor, para nós mulheres. A pílula anticoncepcional. Hoje em dia existem vários métodos, mas essa é a que a gente acaba sendo mais utilizada, né, doutor? Perfeito. Ela é mais barata, mais prática, tem o desconforto de ter que tomar todo dia e esquece. Mas ainda assim, doutor, ela aumenta o risco de câncer? Então, essa é uma das perguntas que a gente mais escuta no consultório. E acho que o que a gente precisava deixar mais claro aqui hoje pílula anticoncepcional nas doses hormonais atuais, que são doses com baixos índices hormonais, elas não aumentam o câncer de ovário. A gente tem vários estudos que já mostram isso, alguns estudos inclusive questionando o mecanismo protetor, uma vez que ela vai reduzir aquele estímulo hormonal que a gente disse lá atrás, relacionado ao aumento do câncer de ovário, principalmente naquelas mulheres que não estão grávidas, não ficaram grávidas e não amamentaram. Existem alguns dados até sugerindo que o uso da pílula anticoncepcional nas doses hormonais atuais possa proteger. Mas parando por aqui, para não tentar também estimular o uso da pílula anticoncepcional de forma indiscriminada, vamos pelo menos ter a segurança de que o uso da pílula anticoncepcional não aumenta o risco do câncer de ovário. Ok. Doutor, a Bia Pedro Souza, ela tem uma pergunta bem bacana aqui pra gente. Olha só, ela te mandou bom dia. Bom dia. Eu sou adotada e descobri que minha mãe biológica e minha irmã estão com câncer de mama. Eu já retirei um nódulo no seio. No entanto, está fazendo um ano hoje. Hoje, ó. Hoje? Que bom, né? Já retirou.
e em menos de 5 meses cresceu mais um. Há alguma possibilidade de ser ou ter chances para um novo câncer e o câncer de ovário? Qual que é o nome dela? É a Bia. Oi, Bia, obrigado pela sua pergunta e que bom que a gente está aqui conversando, porque eu acho que eu posso te ajudar. Eu acho que tendo uma história de uma mãe e de uma irmã com câncer de mama, eu não tenho a mínima dúvida que você é uma paciente de risco para desenvolver o câncer de mama e o câncer de ovário, e que para a gente possa aproximar um pouco mais desse seu risco e esclarecer um pouco mais isso para você, eu acho que você deve passar por uma avaliação com o seu ginecologista, com quem sabe até um oncologista, para conversar um pouco sobre e fazer o teste de mutação genética que a gente já conhece. Como eu te disse, esse teste ele não vai te responder todas as perguntas, até porque nem todos os cânceres de mama e de ovário vêm dessa mutação específica. Isso é, eu posso ter indivíduos que não têm essas mutações genéticas e desenvolvem, sim, porque existem vários outros genes que a ciência ainda não conhece. Mas o que a gente tem de ferramenta fundamental até o dia de hoje são esses 2 genes. E levando em consideração as grandes recomendações internacionais e a sua história familiar, eu não tenho dúvida nenhuma que você deveria fazer o teste de mutação de BRCA1 e de BRCA2 para que você pudesse mensurar o seu risco. Em relação a esse tumor na mama, que nasceu agora novamente, todo tumor em potencial ele pode ser um tumor benigno ou maligno, e isso depende da avaliação que vai ser feita no seu caso. Acho que você deve passar por uma avaliação o quanto antes, realmente com seu ginecologista, com seu mastologista ou com seu oncologista, e deixar muito claro que estou preocupada por isso, retirei um nódulo no último ano e estou voltando por isso. Entretanto, eu gostaria de reafirmar a importância de dizer que tanto minha mãe quanto a minha irmã estão com câncer de mama e eu gostaria de fazer algum teste mais profundo, no caso um teste genético, para pesquisa da mutação desses 2 genes que eu já citei, o BRCA1 e o BRCA2, para que a gente possa mensurar realmente que nível de risco você está. Se os níveis de risco forem realmente documentados para você, discutiria claramente com o seu médico a possibilidade e a necessidade de extrair as mamas e os ovários, dependendo dessas mutações e dos seus interesses e das suas condições físicas pessoais. Volto a dizer, saber do diagnóstico, saber da mutação, ela deve ser o norte dessa procura. O que a gente vai fazer com esse resultado, eu acho que depois a gente deve pensar e conversar com a família. Mas eu acho que o medo não deve fazer a gente fugir desse diagnóstico, fugir do conhecimento desse risco, porque isso pode fazer você ficar livre de um futuro câncer antes mesmo que ele venha se manifestar em você. Importante, né, doutor? Vamos lá. O Samuel Nunes, doutor, ele pergunta pra gente. Deixa eu só aproveitar aqui a interatividade. Às vezes a gente tenta colocar com termos mais técnicos e tenta trazer para o termo mais simples. Sim. Se alguém estiver ficando com dúvida ainda em cima das explicações que eu estou dando para as perguntas de vocês, por favor, reenvie a pergunta, reenvie a dúvida, que a gente tenta explicar de forma mais simples, mais prática, para que vocês todos fiquem esclarecidos em relação a isso. Tá bom. Doutor, vamos lá. Mais um. Do Samuel. Doutor, minha mãe faz terapia de reposição hormonal. Ouvi dizer que isso aumenta o risco de câncer de ovário. É verdade? Desculpa o nome? Samuel. Samuel, obrigado pela pergunta. Essa pergunta, a resposta, na verdade, para essa pergunta, ela é mais clara para o câncer de mama. A gente sabe, sim, que isso aumenta o risco do câncer de mama. Tanto que as condições para serem indicadas atualmente, a terapia de reposição hormonal são bastante criteriosas. Não vamos dizer que ninguém faça terapia de reposição hormonal. Faça sim, mas existem indicações precisas baseadas nas necessidades daquela paciente, daquele indivíduo e nas condições de risco que aquela paciente tem. Essas evidências elas não são tão claras para o câncer de ovário. Então a reposição hormonal ela parece estar muito mais relacionada a uma incidência aumentada do câncer de mama do que do câncer de ovário. A cautela para se fazer a utilização da reposição hormonal ela deve ser sempre o norte, ela deve ser sempre o bom senso. Mas se existe a indicação, o faça mediante uma supervisão médica sempre,
e seguindo um segmento rotineiro de avaliações para que esses benefícios eles sejam sempre alcançados sem expor um risco muito maior e trazer uma letalidade, talvez por uma precipitação de um câncer, seja de mama ou de ovário. Com certeza. Então tá, vamos lá. Doutor, a Flávia Oliveira está te mandando um bom dia aqui. Bom dia, doutor Elton. Obrigado, uma Flávia. conhecida Essa sua. é. Um beijo para você. Então tá. Doutor, o senhor listou aqui alguns itens também. Tem mais uma pergunta que a Miriam está passando aqui para mim. Existe algum tratamento recomendado para diagnosticar precocemente o câncer de ovário? A gente já comentou um pouquinho sobre isso no começo, né, doutor? A gente tem basicamente duas ferramentas. A ferramenta mais importante, eu não vou me alongar porque eu já falei bastante, que é a pesquisa da mutação genética. Conhecer a mutação genética é conhecer um risco muito aumentado do desenvolvimento do câncer de ovário. Consequentemente, discute-se um tratamento, digamos que de prevenção. É o que a gente fala mesmo, é prevenir através de um tratamento cirúrgico. A gente retira aquilo que pode desenvolver o câncer, seja no caso de alguns casos de câncer de mama, câncer de ovário, a gente tem outras indicações como câncer de intestino, dentre outros. Então essa é uma abordagem genética. Do ponto de vista de exame, doutor, ficar fazendo ultrassom a cada 3 meses, ou tomografia a cada 6 meses, ou ficar fazendo Papa Nicolau, ou fazer um exame de um marcador tumoral que eu li na internet, isso muda alguma coisa no meu diagnóstico? Infelizmente não. Não existe nenhuma grande recomendação internacional de que a utilização de exames de forma indiscriminada, de forma populacional, aumentem o diagnóstico do câncer de ovário. A gente não tem isso. Então, o que vale sim é o bom senso e a orientação de segmentos médicos anuais, muitas das vezes com intervalos até menores, baseados na indicação e na orientação do seu médico, mas que possam também te esclarecer que aquele período vai ser suficiente para te deixar tranquila sobre a ausência de um diagnóstico e que a médica possa sim, durante essas avaliações anuais ou semestrais, e mediante algum dado clínico, alguma dor, alguma outra alteração que você possa apresentar, te pedir um exame direcionado. O exame de imagem, o exame laboratorial, ele tem seu papel, sim, mediante uma orientação individual de um médico e não de utilização populacional de forma indiscriminada. Então tá. Doutora, a gente recebeu uma pergunta até bem comprida aqui da Luciane. Vamos lá. Bom dia, doutor. Bom dia. Eu tive um cisto no ovário. Quando o médico descobriu, ele disse que era um cisto hemorrágico. Tanto que em menos de 24 horas, quando descoberto, fiz uma cirurgia para retirada, pois passei muito mal. Certo. Isso já tem uns 5 anos. Mas depois disso, minha menstruação não para. Eu tomava injeção anticoncepcional para não menstruar. De alguns meses para cá, nem isso faz com que pare. Agora tomo o ácido tranexâmico. Exato. Isso? Já fiz muitos exames e nunca consta nada. Doutor, o que essa mulher deve fazer? Acho que você deve trocar uma ideia clara e explicar a sua angústia para o seu ginecologista. Você teve um cisto, você teve um manejo hormonal no seu tratamento, e eu não tenho muita dúvida que a principal hipótese diagnóstica do seu sangramento é relacionado a alguma alteração hormonal decorrente desse manuseio e desse manejo que você fez por causa desse cisto hemorrágico. Acho muito pouco provável que o cisto em si esteja te causando um sangramento e que isso tenha relação com um câncer de ovário. Vale lembrar que isso é uma hipótese, de que esse manejo hormonal esteja te causando isso. Mas a avaliação ginecológica para a interrupção desse sangramento e o reconhecimento do que faz isso é muito importante. A exceção se faz presente nos diagnósticos de câncer ginecológico para mulheres novas, exceto feito ao câncer de colo uterino. Mas isso, uma simples avaliação ginecológica e um simples preventivo com Papa Nicolau pode nos dar o diagnóstico. Acho que você não deve ficar temerosa em relação ao diagnóstico de câncer, no seu caso. Você tem um dado clínico muito importante para justificar essas manifestações, que é um manejo hormonal recente, mas procure seu ginecologista, converse a respeito da não resolução desses sinais, desses sintomas, para que a gente possa chegar numa definição exata e a sua vida volte ao normal o quanto antes. Com certeza.
a gente sente uma certa aflição, né, doutor? O chamado pavor. Claro. Porque envolve muito, né, a mulher, né, a feminina, aquela coisa toda. Então, a gente sentiu aqui na nossa colega que ela tá bem aflita, né? Mas o importante é falar com o médico sempre, né, doutor? E se não resolver, procura outro. Exato. O importante é ir atrás, né, doutor? Você tem que sempre se sentir, essa relação, eu sempre falo isso com os meus pacientes, essa relação, ela tem que ser costurada à base de confiança, de cumplicidade. Você precisa buscar o seu médico, tendo nele a segurança de que ele vai resolver seus problemas e tendo dele a cumplicidade de resolução, de respeito e de atenção para a sua situação. Muitas das vezes o médico ele não consegue resolver uma situação imediatamente, mas é nessa tentativa, é nessa busca, nesse mecanismo de tentativas que muitas das vezes a gente consegue dar um desfecho final para os pacientes, e é o que eu te desejo, que você resolva a sua situação rapidamente. Nunca fuja de médico, né, por causa de medo. O medo é que nos leva ao problema. Então, tá bom. Doutor, nosso tempo está quase acabando, na verdade até acabou, mas a gente tem uma última pergunta aqui da Flávia. Deixa eu chegar nesse pertinho para enxergar. Doutor Elgio, descobri recentemente que tem um pequeno mioma. E o ginecologista falou para eu fazer um acompanhamento. Isso pode evoluir para uma doença oncológica, doutor? Fica tranquila, Flávia, fica tranquila, porque a chance de um mioma se malignizar é muito, 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 muito pequena. Eu acho que a avaliação realmente de um segmento, ela é fundamental para mensurar as características que esse mioma vai adquirir, se ela vai crescer de forma irregular, se ela vai adquirir características suspeitas, mas graças a Deus isso é a grande minoria, para não dizer a imensa exceção desses casos. De uma forma geral, miomas são doenças benignas e, exceto por alterações mecânicas, isso é sangramento, crescimento e causar dor, alguma coisa nesse sentido, os miomas eles não têm complicações maiores. Então tá certo. Doutor, o senhor gostaria de falar mais alguma coisa? Nosso tempo está meio esgotado. Não, eu acho que, assim, primeiro agradecer ao hospital, essa oportunidade, esse canal aqui. Agradecemos, doutor. A gente está à disposição de vocês também mandarem através da página do Facebook, do hospital, solicitações de temas oncológicos. Todo o nosso time está à disposição para sempre poder estar aqui com vocês, tirando dúvida, nesse quase consultório particular que a gente pode oferecer assim a vocês. E deixar realmente a importância de lembrar que nós estamos falando de uma doença que acomete um número grande de mulheres. No ano passado foram aproximadamente 6 mil mulheres com diagnóstico de câncer de ovário e que, para o nosso azar, 75% dessas já com diagnóstico em estádios mais avançados, o que reduz de forma muito considerável a possibilidade de cura. Para que a gente mude esse cenário, é importantíssimo que a gente tenha segmentos médicos regulares com o seu ginecologista ou com a sua ginecologista, explicando tudo que você tem sentido e sendo submetido aos exames regulares que o seu médico te orientar. Vale lembrar também que é através desse tipo de informação, explicando à nossa vizinha, à sua colega no salão de beleza, à sua recepcionista na própria padaria ou no próprio ambiente de trabalho, na sua secretária, que é uma doença que não tem sintomas e que, por isso, a gente precisa seguir de forma preventiva com o nosso médico. É assim que a gente vai conseguir mudar o curso dessa doença, que assusta, que traz sintomas muito importantes, que tem tratamentos com bastantes taxas e cada vez melhores de resposta, mas às custas de uma toxicidade que a gente poderia evitar se a gente tivesse o diagnóstico precoce. Informe, busque conhecer, conte conosco e desejo a vocês que, junto com o seu médico, o seu ginecologista, isso não bata a sua porta, através de métodos de prevenção e de avaliações rotineiras. Tá certo. Tá bom? Muito obrigada, doutor. Nós agradecemos imensamente a sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. E eu informo a todos que, pelo menos uma vez no mês, o Dr. Elgio volta a conversar conosco. Então, se vocês tiverem perguntas, dúvidas, ou mesmo quiserem nos passar sugestões de temas sobre câncer ou tratamentos oncológicos afim, podem nos enviar na nossa página do Facebook e estaremos aqui à disposição de vocês. O Dr. Elgio também atende aqui no hospital, então se alguém tiver interesse em agendar uma consulta, é só entrar em contato conosco que a gente vê a disponibilidade de agenda do doutor. É sempre importante lembrar que o diagnóstico e acompanhamento com o médico especialista é fundamental.
Muito obrigada e um bom dia a todos.